Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, 6 de maio, sábado da quarta semana do tempo pascal, esse tempo de graça, de ressurreição, que todos nós escolhemos fruto aí da nossa Páscoa. E hoje também a igreja celebra São Domingos Sávio. Então, pensamos a intercessão deste jovem para cada um de nós, pedindo essas graças de santidade e de pureza. De modo particular, hoje, sábado, dia dedicado à Virgem Maria, peçamos também a intercessão dela para cada um de nós. A leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmia contradizia ao que Paulo falava. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram: era preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgais, a vós mesmos, indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te estabeleci como luz das nações, para que sejas portador de salvação até os confins da terra. Ouvindo isto, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim, a palavra do Senhor difundia-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres religiosas de mais prestígio, bem como os principais das cidades, e moveram perseguições contra Paulo e Barnabé, expulsando de seu território. Estes, porém, sacudindo a poeira dos pés contra eles, prosseguiram para Icônio. Quanto aos discípulos, achavam-se repletos de alegria e do Espírito Santo. Então a gente vê nessa leitura, nessa primeira leitura, esse percurso da viagem, né, que Paulo e Barnabé saem para anunciar a palavra de Deus, e o início da leitura diz, né, quase toda a cidade se reunia para ouvir a palavra de Deus. Então foi um período em que eles juntos seguiram várias missões, pregando a palavra, anunciando. Ali Paulo, depois da sua conversão, foi fazer todo esse percurso de evangelização, mas mesmo assim eles eram perseguidos. Mesmo assim, mesmo com toda a intrepidez de espírito que diz a própria palavra, Paulo e Barnabé não eram bem aceitos, bem acolhidos pelos judeus, ali pelo povo. E então acabava que havia uma perseguição porque tinham inveja deles, né, já diz a palavra, eles queriam contradizer o que Paulo falava, né, diziam que era blasfêmia, mas o belo dessa leitura é que eles não desistiram da evangelização, poderiam ser expulsos de um lado e começaram do outro. Né? Sacudindo a poeira daquele lugar, eles prosseguiram e continuaram seu percurso de evangelização. E os discípulos permaneciam repletos e cheios do Espírito Santo, porque era a própria palavra, era o próprio Deus que falava ao coração deles. E essa leitura é para nos encorajarmos a não termos medo de anunciar a palavra. Alguns nós seremos acolhidos, em alguns lugares nós seremos, de fato, acolhidos pelo povo com desejos sedentos da palavra, mas haverá outros lugares de evangelização mais difíceis, onde as pessoas hoje não querem escutar a palavra de Deus, hoje estão com os corações fechados. Mas a atitude desses dois, né, discípulos de Jesus, foi essa atitude de não vamos desistir, vamos continuar a nossa missão pregando e anunciando. E você é convidado hoje a ter essa mesma intrepidez no coração, essa mesma ousadia, essa mesma audácia de não ter medo de anunciar, de proclamar, de pregar a palavra de Deus. E São Paulo vai dizer, né? Assim ordenou o Senhor: eu te estabeleci como luz das nações, para que sejas portador de salvação até os confins da terra. Então essa foi a palavra, a missão dada ali por Paulo e Barnabé a todo o povo, para serem luz das nações e para que de fato pudessem ser portadores dessa salvação, portadores, né, da ressurreição do Senhor no meio daquele povo. O salmo de hoje é o Salmo 97. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Sua direita o salvou e o seu braço santo. O Senhor fez conhecer a sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira,
dai gritos de alegria. E ele começa nos convidando a esse louvor de gratidão, né? Cantar ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. A cantar um louvor de ação de graças, reconhecendo as maravilhas que o Senhor faz no meio de nós. E a primeira maravilha que o Senhor fez foi nos salvando, né? Foi ter morrido na cruz por cada um de nós. Foi a sua salvação, a nossa salvação, dada através, de fato, da sua entrega. O Senhor fez conhecer sua salvação e revelou sua justiça aos olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade. Então, lembremos do amor, da fidelidade do Senhor, proclamemos, louvemos ao Senhor. Temos 1000 motivos para agradecer. Quando nós não sabemos o que agradecer, pega um salmo, né? Procura um salmo ali na palavra de Deus e vai junto com o salmista viver esse momento de gratidão, de ação de graças, de reconhecer o seu amor, a sua misericórdia, a sua fidelidade no meio de nós. O Evangelho de hoje de São João. Se me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Felipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco que tu não me conheces? Felipe, quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Então, o Evangelho é muito conhecido, inclusive nessa semana passada nós trabalhamos este Evangelho, justamente ali de Filipe, que vai se questionar e ao mesmo tempo ele vai dizer uma palavra, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus que vai questionar ele, dizendo, mas Filipe, aquele que me vê, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? Basta olhar para mim, basta estar comigo, né? Basta crer nas obras que o Filho faz, porque as obras não vêm dele, mas vêm do Pai. E muitas vezes nós separamos essa graça do Pai e do Filho e não compreendemos o tamanho e o mistério. E o Evangelho de hoje vai nos dizer que onde está o Pai está o Filho, onde está o Filho está o Pai, e onde está o Pai e o Filho está o Espírito Santo. Esse elo da Trindade que passa pela essa figura dos três. E logo, daqui a alguns dias, nós iremos viver a grande novena que a igreja nos oferece, que é a novena de Pentecostes, onde nós recebemos essa descida do Espírito Santo, mas fazemos essa experiência do Pai também, fazemos a experiência do Filho. Tanto que existe uma novena de preparação, né? E ali na novena, que é o Seminário de Vida no Espírito, nós trabalhamos essa dimensão do amor do Pai, né? Jesus, que é o senhorio da nossa vida, que é o nosso Salvador, Jesus que cura e perdoa, os dons do Espírito Santo. Então, os três são um, né? Eles não estão separados, ainda que a gente reconheça a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Identificamos os três e ao mesmo tempo essa unidade, né? Quando olhamos o ícone da Trindade, um está voltado para o outro, né? Os três estão ali se olhando uns para os outros, para mostrar de fato que há essa comunhão. E quando olhamos para Jesus, vemos ali o amor de Deus, vemos ali a figura desse Pai, a figura desse Filho que é obediente, mas também desse Espírito Santo que é o Consolador, que é esse que nos impulsiona e que renova a nossa vida. E como eu falei, hoje a igreja celebra como santo São Domingo Sávio. A santidade consiste em estar sempre alegre. Eis o lema de vida deste jovem inspirador. São Domingo Sávio é considerado o primeiro fruto do sistema preventivo de Dom Bosco. Nascido no dia 2 de abril de 1842, em San Giovanni. Cresceu em uma família rica de valores e impressionou desde pequeno pela sua maturidade humana e cristã. Assumiu com seriedade a vida espiritual, tanto que foi admitido com apenas 7 anos à primeira comunhão. Traçou um caderninho, o seu projeto de vida. Vou me confessar frequentemente e farei a comunhão sempre que o confessor me permitir. Aquilo que lhe faltava a nível de força física, ele recuperava em excelência moral, em fortaleza de coração e em aceitação da vontade de Deus, qualquer que esta fosse.
A vida dele foi através dos salesianos. Encontra-se com Dom Bosco quando tinha 12 anos e pede-lhe para ser admitido no oratório de Turim, porque desejava ardentemente estudar para ser padre. Este pequeno gigante era afável, sempre sereno e alegre. Colocava grande empenho nos deveres de estudante e no serviço aos colegas. Aos que chegavam ao oratório, ele dizia: saiba que aqui nós fazemos consistir a santidade em estar muito alegres. Procuramos somente evitar o pecado, como um grande inimigo que nos rouba a graça de Deus e a paz do coração e impede de realizar os nossos deveres com exatidão. Morreu no dia 9 de março de 1857. Dom Bosco escreveu a sua biografia e chorava sempre que relia. Seus restos mortais são venerados na Basílica de Maria Auxiliadora. Sua festa é celebrada no dia 6 de maio. Pio XI definiu como pequeno, ou melhor, grande gigante do espírito. É patrono das mães grávidas e, por sua intercessão, registram-se todos os anos um surpreendente número de graças. E São Domingos Sábio traz aquela frase, né? Antes morrer do que pecar. Então, peçamos neste dia essa intercessão deste pequeno, grande, gigante São Domingos Sábio, pedindo essa pureza do nosso coração, pedindo ao Senhor que estejamos sempre alegres e que nos afaste de nós todo o pecado que nos traz a tristeza e que nos afasta do coração de Deus. Tenhamos um santo dia e que Deus os abençoe.